Aproveitar essa oportunidade para agradecer toda a igreja, todos os membros da igreja, a liderança, né, através do nosso querido Natan, Tiago e outros que se dedicaram a fazer tantas homenagens para mim, pelos presentes que eu recebi. Eu prometo desfilar com cada um deles aqui para que vocês vejam que eu valorizei e valorizo muito aquilo que eu ganho. Eu não tenho palavras para expressar aqui o meu sentimento de gratidão. O meu vocabulário fica muito curto para poder devolver a vocês aquilo que vocês merecem. Muitíssimo obrigado. E vamos continuar juntos até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Esse é o meu desejo, é o que eu sonho para a minha vida. Muito bem, a nossa lição dominical, ela veio muito rica, com um assunto muito precioso que se trata a respeito da igreja. Quando se fala da igreja, estamos falando da igreja do Senhor Jesus. Muitas pessoas que têm as suas denominações, elas se orgulham de fazer parte dessas denominações e elas acabam se tornando tão fanáticas, colocando como, quase que como um partido político. Elas defendem com unhas e dentes, no ditado popular, as suas denominações, chamando-as de igreja e dizendo que elas fazem parte de uma igreja que existe desde a fundação do mundo. Na verdade, a igreja, ela nunca existiu, a não ser desde a eternidade no coração de Deus. Já estava no coração de Deus, já fazia parte dos planos de Deus. E a igreja, ela é tratada nas Escrituras como uma riqueza tão grandiosa que vários nomes são atribuídos a ela, como uma pérola, como um tesouro, como uma pedra preciosa, como uma joia rara. Algumas parábolas ditas pelo Senhor Jesus demonstram como a igreja ela foi guardada, ela foi escondida, ela foi oculta durante muitos e muitos anos dentro do propósito de Deus. Então, aquele que se levanta defendendo a sua bandeira religiosa, como achando que a sua igreja foi a primeira que existiu, está completamente enganado. Denominações não é igreja. As denominações, elas são títulos dados ao lugar onde a igreja se reúne. Quando nós saímos daqui de dentro, a igreja deixou de existir aqui, porque cada um, as suas partículas, os seus membros, cada um foi para sua casa e ele é uma parte dessa igreja. Quando a igreja se reúne, ela está ali representando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, mas haveria um tempo em que esse mistério seria revelado. Mas para que a igreja ela fosse inaugurada e ela fosse conhecida no mundo inteiro por todas as pessoas, algumas coisas deveriam acontecer. A primeira delas é que Jesus deveria vir a este mundo. Então, a revelação dessa igreja, desse mistério, ela teria um preço muito caro, porque a Bíblia, quando fala a respeito do nosso resgate, para que a igreja fosse inaugurada, a Bíblia, ela diz que nós fomos comprados por um bom preço.
Quando a gente fala que foi por um bom preço, é porque não tem um número, não tem um valor exato, porque o valor ultrapassa as nossas imaginações. Não existiria moeda no mundo que pudesse ser usada para poder dizer que foi aquele valor. Então, a Bíblia resume como um bom preço. O apóstolo Pedro, ele tentou mostrar para nós a dimensão desse valor. Quando ele disse que não fomos resgatados nem com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus. O precioso sangue do Senhor Jesus, que valor é esse? O que nós poderíamos encontrar neste mundo para poder dizer qual é o valor do sangue de Cristo? E o salmista também, ele nos ajuda a entender que cada resgate, se nós fôssemos juntar tudo que existe no mundo de valores, esses valores se esgotariam muito antes de poder chegar a um valor para resgatar alguém de nós. Então não teria valor nenhum no mundo que pudesse justificar, que pudesse dar a um de nós o nosso resgate. Então, isso é para vocês terem ideia do que é a igreja em si. Então Jesus teria que vir, e ele veio. Outra razão, outra também, coisa que deveria acontecer, para que a igreja fosse revelada, o Senhor Jesus Cristo deveria morrer. Mas como o apóstolo Paulo disse na primeira carta, no capítulo 15, usando um capítulo inteiro para falar sobre a respeito da ressurreição, ele disse que se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte dele teria sido em vão. E a nossa fé também seria inútil. Como também todos aqueles que morreram antes de Cristo, eles estariam completamente perdidos. Porque o sangue daqueles animais que eram imolados, que eram sacrificados, era apenas simbólico. Nenhum deles tinha um valor para remir qualquer pecador daquela época. Eles faziam aquilo baseado na obra de Cristo, que havia sido já profetizado, que um dia isso iria acontecer. Então eles faziam aquilo baseado no que haveria de acontecer, mas ainda não tinha acontecido. E eles morriam naquela esperança. E o escritor aos Hebreus, ele diz que nenhum deles seriam justificados, nenhum deles seriam aperfeiçoados se a igreja não viesse à existência. É impressionante, né? O poder do sangue de Cristo, o poder da obra de Cristo, ele serviu para remir todos do passado, desde Adão e Eva, e também tem a competência de remir todos aqueles que ainda nem nasceram e que ainda vão nascer. É maravilhoso demais, uma obra perfeita. É por isso que o Senhor Jesus na cruz, ele disse: Pai, está consumado a obra que tu me deste a fazer. Não há nada mais para acrescentar. Mas ainda haveria outras coisas também necessário acontecer. E o Senhor Jesus disse para os discípulos que queriam detê-lo aqui. Afinal de contas, quem é que conviveu com o Senhor Jesus que queria mais a ausência dele? Quem é que queria ficar mais sem Jesus? Quando você olha, aqueles discípulos que exerceram aquele ministério com Jesus, mais ou menos 3 anos, olha só, o que faltou na vida daquelas pessoas? Ninguém morreu na família deles, ninguém passou necessidade, os que adoeceram foram curados, nunca ouvimos falar que eles deixaram as empresas deles, deixaram
a vida, né, cotidiana deles, tudo para trás, para poder servir Jesus no ministério integral. E nunca se leu na Bíblia de que na despensa deles faltou o alimento. E nunca vimos também dizer nas Escrituras que Jesus tinha que fazer milagres para colocar pão na mesa deles todos os dias. Porque, na verdade, o pão na nossa mesa, ele já é um milagre automático, né? É um milagre tão corriqueiro na nossa casa, que às vezes a gente nem percebe mais isso. É tão natural você chegar, ter o pão todo dia de manhã, ter o arroz, o feijão, né? E as outras, o outro cardápio no seu almoço, no seu jantar, você acha que isso não é nem mais para ser mencionado mais, né? Você nem menciona isso na sua casa, para os seus filhos, fala: meu filho, graças a Deus nós estamos vivendo os milagres que Jesus tem colocado aqui na nossa mesa. É por isso que a nossa oração de gratidão, todas as vezes que vamos nos alimentar, ela é mais do que necessária, porque é um reconhecimento da nossa parte, que uma das coisas que mais acontece no mundo é a fome. E nós sabemos nas Escrituras que todas as vezes que Deus queria exercer um juízo pesado sobre um povo, uma nação, sobre a humanidade, o Senhor usava exatamente disso. Ele parava a chuva, a semente parava de brotar, e isso refletia numa grande fome entre as pessoas. Então a fome não é uma das características do juízo de Deus sobre as pessoas. Porque Davi disse que na mesa de um justo, na mesa daquele que serve o Senhor, ele disse que nunca viu nenhum deles mendigar o pão e nem passar necessidade. Isso é uma promessa do Senhor. As coisas podem ficar difíceis, mas o pão na mesa do justo nunca vai faltar, porque isso é uma promessa divina, né? Daquele que teme o Senhor, daquele que busca o Senhor, daquele que é comprometido com o Senhor. Como é que nós vamos entender então o que é de fato a igreja? Assim, lembrando também que Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Então Jesus disse para os discípulos que não queriam que ele se ausentasse deles mais. Então Jesus disse para eles: vocês não podem me deter aqui, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode descer. Então é necessário que eu suba para o Pai, para que o Espírito Santo desça. Porque a função de Jesus agora havia encerrado. A missão de Jesus estava chegando ao seu final aqui na terra. Agora, a outra missão era do Espírito Santo. Então, agora é o Espírito Santo que deveria vir, porque a função do Espírito Santo seria inaugurar a igreja e poder dar a cada um daqueles que iam sendo remidos pela obra de Cristo para a salvação, também habitar dentro deles e os capacitar para poder testemunhar daquilo que Jesus havia feito. Então, Jesus sobe para o Pai e logo depois de 10 dias, isso completou 40 dias depois da ressurreição, que Jesus ficou aqui, com mais 10 dias que ele havia subido para o céu, então completou-se 50 dias. Isso significa que o Espírito Santo já estava determinado pelo Pai que ele desceria em uma das festas mais importantes de Israel, que era a festa de Pentecostes. Pentecostes, ou seja, 50 dias. Era uma festa que seus dias eram contados logo depois da Páscoa. Então, 50 dias certinho. O povo estava reunidos ali,
numa grande festa, comemorando a colheita final agora, né, de tudo aquilo que Deus havia abençoado. Eles estavam ali louvando o Senhor, engrandecendo o Senhor por aquele momento tão importante. E foi nesse momento que o Espírito Santo surpreendeu a todos com a sua chegada. E assim a igreja é inaugurada. Para nós termos esse entendimento, nós não podemos deixar de ler o livro de Atos dos Apóstolos. Porque Lucas se esmerou nisso, para que todo esse entendimento chegasse a nós com clareza, para que nós não tivéssemos mais nenhuma dúvida com relação a isso. Né? Quem nós somos? Qual é o nosso papel aqui nesse mundo? Qual é a nossa missão? Por que nós nos convertemos e o Senhor nos deixa permanecer aqui ainda por um tempo? Qual a razão disso? É isso, então, a multiforme sabedoria de Deus. A igreja, ela só vai se fazer conhecida ao mundo através do ministério de cada um daqueles que são remidos. Então, eu sou responsável, você é responsável, todos nós somos responsáveis. Né? As pessoas só vão conhecer a igreja por nosso intermédio. As pessoas só vão saber sobre o que é eternidade através de cada um de nós. Então, todos nós, cada um com o seu dom. Ah, mas eu não sei fazer nada. Sabe sim, porque às vezes você já está fazendo e você não sabe. Ah, mas eu não sei falar. Mas não é por falar, não é só por falar que as pessoas vão conhecer. As pessoas vão conhecer você até mesmo no seu silêncio, até no seu comportamento. O crente é reconhecido em qualquer lugar, onde ele estiver, na escola, no trabalho, onde, até andando, em algum momento, alguém vai te abordar, perguntando se você é um cristão, se você é um evangélico. Basta olhar para você, porque a glória de Cristo, ela é revelada através daqueles que se converteram ao Senhor. Vamos abrir então a palavra de Deus, conforme nos propôs aqui a nossa revista, no livro. Antes de ler ainda Atos, abram aí Colossenses, capítulo 1. A partir do verso 24. Regozijo-me. Paulo está aqui usando a palavra que é o extravasar de uma alegria. É um sentimento de muita felicidade. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Vocês entenderam o que eu acabei de ler? Paulo está dizendo aqui que qualquer tipo de sofrimento que ele passava por causa da igreja, isso trazia para ele uma alegria imensa. Se tem uma dor, se tem um sofrimento que vale a pena, é quando ele acontece, quando esses tipos de situações acontecem com o crente por causa da igreja. Né? E às vezes não é isso que a gente ouve da maioria de nós, né? Alguém, quando está fazendo alguma coisa para o Senhor, porque quando eu falo para o Senhor, né, nós temos que entender que quando nós fazemos algo, nós estamos fazendo para nós mesmos. Mas quando fazemos para nós mesmos, isso reflete para o reino do Senhor. Então, de primeira mão, eu não estou fazendo para o Senhor, eu estou fazendo para mim mesmo. Quando eu canto, eu estou fazendo para mim. Quando eu prego a palavra, eu estou fazendo isso para mim. Quando eu estou orando o Senhor, eu estou fazendo isso para mim. Porque essa é uma necessidade minha. Porque se eu não fizer isso, eu estou morto. O que a palavra diz lá em Efésios? Desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então eu estou fazendo isso para me manter vivo, a minha esperança viva, a minha fé fortalecida,
Então eu preciso de fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu estou morto. Eu vou me colocar na condição como estão os ímpios, porque eles não louvam o Senhor. Mas quando eu faço isso por mim e para mim, isso reflete em quem? O maior beneficiado de tudo isso, além de mim, é o Senhor. É isso que Ele quer da gente. Ele quer que nós estejamos ativos, em movimento. E é isso que nós aprendemos aqui, que Paulo está dizendo. Verso 25: da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Verso 26, olha como começa esse versículo. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Olha como o apóstolo Paulo chama a igreja. Algo misterioso. Não é interessante, né, que lá em Efésios nós lemos também que o apóstolo Paulo faz um paralelo entre o casamento, entre um homem e uma mulher casados. Ele faz essa comparação com a igreja e Cristo. É algo completamente misterioso. Não é misterioso no sentido de só não ter sido revelado, porque agora se tornou revelado. Mas Paulo continua dizendo que isso é um mistério. Então o que significa isso? Mistério é uma coisa oculta, é uma coisa escondida, é uma coisa indecifrável, é uma coisa que você não consegue explicar. E realmente a igreja até hoje é algo que a nossa mente não consegue atingir a dimensão do que é a igreja. Olha só, queridos, como é que o Senhor Jesus consegue unir tantas pessoas com temperamentos diferentes, com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes. Nós somos totalmente diferentes um do outro. Basta a gente conviver apenas 5, 10, 15, meia hora, logo nós vamos ter uma diferença qualquer, nós vamos ter um atrito qualquer, nós vamos ter um ponto qualquer que nós vamos divergir. Somos muito diferentes. Então, qual é o mistério disso tudo? Como entender isso? Como que o Senhor consegue unir povos diferentes, raças diferentes, cores diferentes, formações diferentes, né? Não somos diferentes somente fisicamente, nós somos diferentes em todas as situações. Como é que Ele consegue unir um povo assim e fazer um povo seu? Um povo selecto, um povo diferenciado no mundo, um povo que Ele tira do mundo sem apartar do mundo, né? Ou seja, nós somos tirados do mundo e continuamos vivendo nesse mundo. Como explicar isso? É a mesma coisa um homem e uma mulher quando se casam. Duas pessoas completamente diferentes e eles vão agora compartilhar juntos. Como explicar a união de um homem e uma mulher como se fosse um só? Quando você se casa e que você agora tem um relacionamento íntimo com a sua esposa ou com o seu marido, o que vai acontecer? Vocês se tornam uma pessoa só na visão de Deus. Como é que explica isso? E como é que se explica você ser retirado da casa do seu pai e da sua mãe? Você largar tudo para trás, cortar esse cordão umbilical, colocar uma parede de separação agora você já não pertence mais àquele lar, você vai pertencer ao seu lar. Você agora vai ter uma nova família. Como é que você vai conseguir romper um laço de um amor tão profundo que você tem com a sua mãe e com o seu pai? E vai agora viver um amor ainda mais forte do que esse, que é um amor que você vai ter com a sua esposa e com o seu marido. Não é um mistério? Paulo está dizendo isso que é um mistério. Quando a palavra de Deus diz assim, quando Deus criou esse padrão
de que não, aquilo que Deus juntou, que é o casamento, não separa o homem. Não faça isso. Deixe somente que a morte faça isso. Deixe apenas que eu cuide disso. Sabe por quê? Porque nós não sabemos mais lidar depois de uma separação dessa sem termos consequências gravíssimas. Consequências psicológicas, consequências de família, para dentro do lar, para os filhos. Quando Deus criou, estabeleceu isso, Ele não fez isso para punir a gente, para poder castigar a gente, para poder judiar da gente. Ele fez isso para nos proteger. Quando a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, mas não odeia você. Deus ama você, Ele vai continuar amando você, mas Ele odeia isso pelo mal que isso vai fazer na sua vida. Essa é a dificuldade que nós temos de lidar com essas situações. Então, quando o Senhor Jesus está falando a respeito da igreja, Ele está falando exatamente isso. É um mistério. Como explicar isso, né? Como agora na hora da ceia do Senhor, né? Que momento é esse que nos coloca todos iguais perante o Senhor? Não tem grande, não tem pequeno, não tem pastor, não tem bispo, não tem presbítero, não tem diácono, não tem nada. Não tem zelador, não tem aquele que cuida para limpar aqui, não tem aquele que todos são iguais, não tem intelectual, nem douto, nem sábio, nem ignorante. Todos são iguais. A ceia do Senhor é para mostrar exatamente quem nós somos e o que é a igreja. Verso 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Olha só, aqui não cabe nem explicação teológica, né? Não é? Aqui Ele revelou tudo, isso aí é a igreja. Agora, será que todos nós temos consciência desse povo, dessa coisa tão preciosa que nós fazemos parte? Será que todos os membros, todos os remidos têm consciência do lugar que ele ocupa? Eu acho que não. Porque se cada um de nós tivéssemos, o nosso comportamento seria completamente contrário daqueles que muitos estão tendo como um membro de uma igreja. Se você tivesse consciência disso, você amaria, né? Todas as vezes, onde é que a igreja está reunida hoje? Você queria saber, porque você faz parte de uma riqueza que o Senhor Deus escondeu. Olha quantas e quantas gerações gostariam de viver o que nós vivemos e não viveram. Você não fica de boca aberta, maravilhado de ver como a Bíblia é repleta de heróis da fé? Você pensa assim, eu nunca posso me comparar com o que Davi foi, eu nunca posso me comparar como Elias foi, como Enoque foi, eu nunca posso me comparar como Eliseu foi, como a galeria dos heróis da fé, aqueles homens foram que deram suas vidas, morreram por causa do testemunho da fé que eles tinham em Deus. Está bem, mas se não fosse a igreja, nenhum deles seriam aperfeiçoados. E vocês sabiam que nenhum deles do passado fazem parte da igreja? Nenhum deles. Quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, que estiver acontecendo o casamento da igreja com Cristo, sabe o que vai acontecer com todos aqueles que morreram antes de nós, antes de Cristo, antes da obra de Cristo? Todos eles, a Bíblia diz que eles serão os convidados para as bodas. Hein, Dalton? Eles não fazem parte da igreja. O aperfeiçoamento deles, por intermédio da igreja, é o fato de eles estarem ali, como convidados daquela boda, daquela cerimônia, daquele casamento. Vão se tornar um povo só, nos céus. Mas eles nunca fizeram parte da igreja que nós fazemos. Que privilégio é o nosso.
eles dependem de nós. Enquanto a igreja não for arrebatada, eles não terão a plenitude da fé que eles desempenharam aqui, neste mundo. Vamos para Atos Apóstolos. Atos capítulo 2. Em Atos, o que está determinado aqui pela nossa lição, já a partir do verso 43, do capítulo 2, ou seja, a partir do verso, pode começar ali através do verso 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Aqui nós estamos tendo já o reflexo, estamos tendo aqui já o resultado da descida do Espírito Santo que acontece no capítulo 2, a partir do verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu. Já tratamos desse assunto aqui em ocasiões anteriores e isso aqui é muito conhecido seu. O Espírito Santo chegou naquele momento da festa, onde todos os israelitas e também os prosélitos estavam reunidos. Os prosélitos eram outros povos, eram os gentios, que haviam se convertido ao judaísmo e estavam ali em Jerusalém, também para aquela adoração e os sacrifícios. E o Espírito Santo desceu. E ele já desceu mostrando a sua competência. E a Bíblia não diz somente que ele desceu, mas que ele foi derramado. Ou seja, ele não veio sob medidas. E ele foi pousando individualmente em cada pessoa. Isso demonstra a particularidade como Deus trata a cada um de nós. Quando fala que foi repartido entre eles, como que línguas como que de fogo, isso mostra a penetração do Espírito Santo individualmente no coração de cada pessoa que se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Duas coisas o Espírito Santo fez naquele dia. Primeiramente, ele selou aquelas pessoas, conforme diz Efésios capítulo 1, verso 12 e 13. Em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da vossa salvação, o evangelho que te salva. E tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então a primeira função do Espírito Santo em nós é dizer para o nosso grande adversário, o nosso inimigo: esse aqui agora, essa casa aqui agora tem dono. Amém? Aqui agora não tem mais brecha para nenhum tipo de inimigo, não tem nenhum demônio mais que possa mais entrar. Em nenhum lugar onde tem a presença do Senhor, não tem lugar para o inimigo. Existem denominações aí que falam mais do inimigo do que do Senhor. E é por isso que existem tantas coisas ruins que acontecem entre eles. Onde tem a palavra com temor, onde tem a preeminência do Espírito Santo, onde tem a glória do Senhor, se tem uma coisa que não combina, é trevas e luz. Onde o Senhor está, existe luz. Onde o inimigo está, existe trevas. E se existe luz, não tem lugar para as trevas. É só acender um palito de fósforo e você já não estará mais em trevas. Mas Jesus não é apenas um palito de fósforo, né? Ele é a própria luz, o esplendor da glória de Deus. Que bom saber que dentro de mim existe um selo. O selo é uma garantia.
O verso seguinte de Efésios diz, depois do selo do Espírito Santo, ele diz que esse selo é um penhor da possessão de Deus, para a glória de Deus, é um penhor, é uma garantia. E isso, irmãos, que é a nossa segurança. Podemos dormir em paz, podemos trabalhar em paz, podemos viajar em paz, porque onde nós estivermos, o que nós estivermos fazendo, em qualquer situação da nossa vida, nós temos dentro de nós, viu, Edinho? Até dentro do caminhão, o selo do Espírito Santo. E como Jesus vem nas nuvens para buscar a igreja, ele não vai descer aqui, ele vem nas nuvens. Por isso que a igreja toda é um mistério. Ela é um mistério desde a eternidade, ela é um mistério quando ela é constituída, ela é um mistério também como Jesus lida com ela, e será também um mistério quando ele vier nos buscar, porque ele vem só até as nuvens, e nós vamos, conforme a Bíblia diz, sermos atraídos por ele. É como um imã. Quando você passa um imã e você coloca aqui alguns objetos, a única coisa que vai pular no imã é o objeto que tem a natureza do imã. O imã não vai atrair nada que não tenha a natureza dele. Você pode colocar lá um pedaço de pau, pode botar pedra, pode botar um plástico, pode botar qualquer tipo de outro material. Mas se você colocar uma agulha, é a agulha que vai pular no imã. Existe um anseio desse material, deste metal, da agulha. Existe um desejo dentro dela de pular. Ela nem vai vagarosamente, ela pula. É por isso que a palavra arrebatamento significa arrancado com violência. Ou seja, há um desejo imenso de Jesus nos abraçar nas nuvens, e há um desejo imenso também do remido pular nos braços de Jesus. Esse é o dia. Tem uma coisa muito linda nas Escrituras que a gente precisa atinar bem a nossa memória para poder aproveitar dela. A Bíblia diz assim: cuidado para que aquele dia não te surpreenda. Não é surpreender no fato de que você vai ficar para trás, mas é que você não perca esse momento de ouvir a trombeta soar. E essa trombeta, ela é o chamado para que você vá ao encontro do Senhor, para ser atraído por Ele. Você não pode perder esse momento, porque ele vai ser muito rápido, é no abrir e fechar de olhos. É por isso que a palavra de Deus fala assim: bem-aventurado, feliz é aquele que quando o Senhor Jesus vier, os encontrar fazendo assim. Ou seja, que a sua mente, que o seu desejo, que a sua memória, que a sua alma esteja preparada para esse dia, para você não perder esse momento, que vai ser glorioso demais. Esse momento do encontro com o Senhor. Agora, qual seria então a surpresa negativa? É de que quando você chegar lá e você falar assim: gente, mas já aconteceu? Eu não percebi isso, mas eu já estou aqui. Você ver a viagem e você já chegar no lugar. É por isso que meu pai sempre fala isso. Ele não gosta de dormir quando está viajando, porque ele gosta de ir vendo as coisas que estão passando na viagem. Porque o gostoso da viagem é você contemplar a trajetória da viagem, porque tem muitas belezas que precisam ser vistas para que a viagem tenha uma história maior. Assim é a nossa viagem para o céu. Eu sempre falo nas minhas mensagens que a gente não precisa chegar no céu para poder já começar a viver o céu. Você pode já experimentar isso aqui. Quinta-feira eu vivi isso aqui.
Eu falei, gente, é uma pena que muitas pessoas, elas são homenageadas depois que morrem. Existem pessoas que morreram e nunca ouviram da boca de alguém uma expressão assim, olha, eu te amo. Mas depois que ele morre, a pessoa fica dizendo para todo mundo, nossa, como eu amava fulano de tal. Mas nunca disse para ele. Existem muitas pessoas que só vão ter nome de ruas reconhecidas pelas autoridades depois que morrem. Rua Luci Santana. Já pensou? Né, Tiago? Se eu tivesse um nome de rua, agora com vida, eu passasse nela, eu ia fazer questão de passar nela todo dia, só para olhar a plaquinha lá. Rua Luci Santana. Elvin, que homenagem bacana. Colégio Luci Santana, né? Pois é. Tão bom seria se todas as nossas homenagens fossem assim. Pois quinta-feira eu vivi esse momento. Um pedacinho do céu da minha vida. Não lembrei de mais nada. Não lembrei da minha enfermidade. Não lembrei daquilo que vou passar. Não lembrei de mais nada. Eu só estava vivendo aquele momento, né, como se fosse o último da minha vida. Desfrutei, aproveitei. Muitos de vocês foram embora. Nem o bolo comeram. Mas nós ficamos ali cantando, mas cantando, juntou aquele monte de homem, tudo cantores, né? E a Cíntia quase que teve um problema lá, né? Porque o Ziel não queria ir embora, e ela precisava de ir, os meninos iam fazer prova. Mas como foi? Até o Tiago está querendo fazer um encontro aqui de cantores, e nós vamos fazer, né, Tiago? Momentos maravilhosos que nós podemos viver aqui. Atos, capítulo 2. Esse desfecho aqui, o que é que aconteceu para chegar nesse momento aqui no verso 37? O que aconteceu foi que Pedro agora, ele já não é mais aquela mesma pessoa de antes. Não é mais aquela pessoa covarde. Não é aquela pessoa que fala porque tem que falar. Mas agora ele é aquela pessoa que fala porque tem o que falar. Muitas vezes Pedro se levantou e falou um monte de coisas que ele não era para ter falado, porque falou precipitadamente, sem entendimento, sem sensatez, sem sabedoria. Houve oportunidade que Jesus falou para ele assim: afasta de mim, Pedro, afasta de mim, Satanás. Olha só como Jesus pegou pesado com Pedro, porque ele estava falando de coisas que ele não estava sabendo o que estava falando. Ele estava querendo impedir Jesus de ir para a cruz do Calvário. Olha que ponto. Quem é que sempre quis impedir que isso acontecesse? Não era o inimigo? O inimigo tendo influência na fala de Pedro. E Jesus o repreendeu. Então, não basta só a gente ficar falando. Você tem que saber o que está falando. A Bíblia diz que é necessário ter cuidado no que fala, porque as nossas palavras têm que ser para o bem e não para o mal. Nossas palavras têm que ser palavras positivas e não negativas. As nossas palavras têm que ser para ser útil, para edificação das pessoas, e não para poder derrubar as pessoas. Existe muita gente que morreu para a vida, por causa de uma frase apenas, não é? Que às vezes ouviu de alguém lá uma palavra tão forte, tão negativa, e nós sabemos que a nossa palavra ela tem poder. Muitas coisas que nós somos por causa daquilo que nós falamos. Nós é que atraímos aquilo sobre nós. Então precisamos ter muito cuidado. Pedro agora, ele é totalmente diferente. Ele se coloca de pé. E ele então
ele quer dar uma explicação a todos que ali estavam sobre o que estava acontecendo. Porque, afinal de contas, o que estava acontecendo era grandioso demais. O Espírito Santo desceu, selou o coração de cada um deles, dando a eles a garantia, e ainda os batizou. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, a função dele é nos capacitar para aquilo que nós não conseguimos fazer sem a unção do Espírito Santo. Cada um, particularmente, recebeu um dom. O dom, o que é? É a oportunidade de você ter frutos por aquilo que você agora é. Você vai produzir frutos. Você é tímido, o Espírito Santo tira a sua timidez. Você tem dificuldade de falar, o Espírito Santo vai ajudar você a falar. Não é? Foi quando Moisés falou: mas Senhor, mas eu sou pesado de língua, eu sou meio gago, eu não sei falar direito. E o Senhor fala para ele: mas quem fez a boca do homem? O Senhor Jesus havia predito isso com os discípulos: vocês vão estar diante de autoridades e às vezes vocês vão ficar sem palavras, mas o Espírito Santo vai falar por vós. Olha só, o batismo com o Espírito Santo é exatamente isso. Ele vai auxiliar você naquilo que você não é. Uma pessoa que é tímida, às vezes ele vai lá e precisa tomar umas 2, 3 pingas lá para poder ficar solto, né? Para rir mais, para conversar mais, para contar mais história, para ficar melhor perto das pessoas. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: não vos embriagueis mais com o vinho ou com qualquer outra bebida, mas enchei-vos do Espírito. Né? E a chegada do Espírito Santo aqui, ela é tão espetacular, que a palavra de Deus está nos dando a garantia o seguinte: que nunca mais você precisa mais pedir o Espírito Santo para entrar dentro de você, porque ele já está dentro de você. Então essa oração você não precisa fazer mais. Ah, mas você pecou, o Espírito Santo continua dentro de você, sofrendo junto com você, entristecendo junto com você, fazendo você entristecer porque você pecou. É a função dele. Não é? O Espírito Santo está dentro de você, para quando você estiver desanimado, ele dizer assim: não desista, vamos. Ele está lá, ele não vai sair de você, ele vai ficar o tempo todo falando: não faça isso. Porque mesmo que a gente seja infiel, ele continua sendo fiel. É a garantia que ele nos deu. Ele não vai nos abandonar só porque a gente está querendo o abandoná-lo. Então, enchei-vos do Espírito. Você não precisa também fazer essa oração: Senhor, que o teu Santo Espírito me encha. Não, a única pessoa que pode definir estar cheio ou vazio, ou seja, tendo a ineficácia do Espírito Santo, é você mesmo e eu mesmo. Como é que você enche o ambiente? É esvaziando esse ambiente de coisas que vão impedir o enchimento de outro produto qualquer. Você está pedindo para o Espírito Santo te encher, mas como? Cheio de pensamento ruim? Como que o Espírito Santo vai encher a sua vida se os seus pensamentos são pecaminosos? Se existe ódio no seu coração, se existe rancor, amargura no seu coração, se existe murmuração no seu coração, como é que o Espírito Santo vai te encher? Impossível. Em nenhum momento de toda a existência do ser humano, do lidar de Deus com o ser humano, Deus obrigou a ninguém a fazer nada para ele, nem por força e nem por violência, diz o Espírito. Eu sou o responsável. Quanto mais eu busco, quanto mais eu estou cheio. Quanto mais eu quero, mais cheio. Quanto mais eu canto, Lá em Efésios, o apóstolo Paulo explica isso direitinho.
né? Que a nossa vida seja com hinos e cânticos espirituais, louvando e adorando o Senhor em todo o tempo. E assim você estará cheio do Espírito Santo. Como é estar cheio do Espírito Santo? É orando, conforme ouvimos aqui agora há pouco, Natan pregar para nós na ceia. Como é que se enche do Espírito Santo? É lendo a palavra, é vivendo as coisas espirituais que você vai estar cheio dele. Então ele já está em nós. Pedro, então, cheio do Espírito Santo. Uma palavra que vocês vão ler muitas vezes no livro de Atos é a palavra ousadia. E o que nos faz ousado? É estar cheio do Espírito. O que é ousadia? É intrepidez. Você se torna poderoso por intermédio da ação do Espírito. E aqui você vai ver muitas vezes os apóstolos cheios de ousadia, fazendo coisas maravilhosas. Então o que Pedro faz? Ele toma a palavra e ele começa agora a explicar, a pregar. E a primeira coisa que ele faz aqui é voltar ao Velho Testamento. Ou seja, o que está acontecendo ali é algo que já havia sido previsto. O que está acontecendo ali não é algo por acaso. É algo que havia sido premeditado. O Espírito Santo descendo ali não era para ser novidade para nenhum daquelas pessoas. O que aquela população está vendo ali dividiu em dois grupos aquele povo que estava ali presenciando aquela cena. Um grupo ficou maravilhado de ver aquilo, querendo explicações, querendo entender. E outro grupo zombava, dizendo assim: esse pessoal está todo embriagado. Vocês percebem agora como que a palavra de Deus ela é harmônica? Lá em Efésios, Paulo fala assim: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com a bebida. Aqui, eles estão embriagados pelo Espírito Santo, estão cheios do Espírito Santo, fazendo coisas que só por intermédio do Espírito Santo podia fazer. E um outro grupo, eles conseguem entender aquilo como que eles estavam bêbados, completamente bêbados. Você viu como é que é a forma de se ver? Uns querem saber, entender, outros já definiram a situação. Então, Joel, abre aí para mim, por favor, Joel. Capítulo 2. Porque quando ele fala aqui, olha, verso 17 de Atos 2, diz assim, verso 16: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel, capítulo 2, verso 28. Aí quando vocês lerem em Joel, vocês vão ver que Pedro fez o quê?
Agora, interessante, né? Aonde é que Pedro aprendeu isso? Nunca vimos no dia a dia de Pedro ele citar algum versículo, alguma passagem do Velho Testamento. Que conhecimento é esse que agora Pedro adquiriu, que ele está falando aqui de cor? Porque aqui eles foram pegos de surpresa, não deu tempo aqui dele preparar um sermão específico para esse dia. Ele não foi convidado para isso, ele simplesmente foi tomado para essa mensagem. E ele retrata aqui, ele traz do Velho Testamento uma profecia de Joel exatamente como ela está lá. Agora, queridos, vamos ter cuidado para poder interpretar o que Joel está dizendo aqui e o que Pedro está trazendo para esses dias. Porque o que Pedro está falando aqui tem duas etapas. A primeira etapa é dizer que o Espírito Santo está chegando no meio deles de forma definitiva. Porque no Velho Testamento o Espírito Santo nunca habitou no coração de ninguém permanentemente. Mas como então que aquelas pessoas eram capacitadas? Quando Deus tinha uma missão para alguém, o Espírito Santo vinha por intermédio de imposição de mãos, ou por intermédio de um profeta, de outras formas. O Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa, habitava nele naquela temporada para aquela missão, terminou a sua missão, o Espírito Santo saía dele e retornava novamente para a presença de Deus. Era só assim. Você vai profetizar, então o Espírito Santo vinha. Terminou a profecia, o Espírito Santo se ausentava. Então a pessoa ficava o tempo todo na dependência de uma revelação divina, específica. Como Sansão. Cortou o cabelo de Sansão, acabou o poder dele. O que aconteceu? Ele desobedeceu uma ordem do nazireado de Deus. O nazireu, ele era separado, ele era exclusivamente para o Senhor. E ele tinha que cumprir as suas etapas. Não podia beber o vinho, não podia chupar a uva, não podia cortar o cabelo, não podia ir num velório, nem que fosse do pai e da mãe. Ele não podia ter contato com o defunto, ele não podia ter contato com um corpo de animal morto. Ele era totalmente separado. E Sansão quebrou isso. Não é interessante, né, que a última oração de Sansão, amarrado ali, ainda com seus cabelos curtos, que não tinha crescido o suficiente, mas ele faz uma oração, e Deus o atendeu, porque voltou a ele o arrependimento e a sua obediência, não é? Mas agora não, Pedro está dizendo que o Espírito Santo foi derramado, e ele veio para ficar. E que ele continuaria ao longo das dispensações que vêm pela frente, depois que encerrar a graça, e que o Espírito Santo vai continuar exercendo todo o seu poder e toda a sua autoridade. Quando ele fala aqui que o sol escurecerá, né, que a lua também, ele fala aqui, olha: e farei aparecer prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Isso não aconteceu naquele dia de Pentecostes, mas vai acontecer. Não é? Depois que a igreja for retirada daqui, e depois que o Senhor Jesus vier aqui para estabelecer o seu reino, na sua chegada, tudo isso aqui vai acontecer na ação, no poder e na plenitude desse Espírito Santo que habita entre nós. Pedro começa sua mensagem fantástico, né? Ele está dizendo assim: olha, estamos vivendo isso, né?
Nós somos privilegiados por estar contemplando isso. O Espírito Santo foi derramado conforme Joel falou, conforme Jesus prometeu. Isso aconteceu. Agora, toda mensagem, ela tem o seu início e tem o meio. E o meio da mensagem de Pedro, ela é considerada como uma das mensagens mais teológicas que existe. Parece que ele fez um seminário, porque a essência da sua mensagem é Jesus Cristo. Verso 22, varões israelitas, escutai essas palavras a Jesus Nazareno. Por que Pedro usa a palavra Jesus Nazareno? Porque essa era a forma que os judeus o conheciam, como alguém insignificante. Nazareno aqui não é um elogio dos judeus para Jesus, muito pelo contrário. Era alguém que veio de um povo que não valia, de um lugar que não tinha consideração nenhuma, não tinha nada que houvesse em Nazaré que pudesse justificar que um filho de Deus, o rei, o Messias prometido, pudesse nascer. Havia muitos lugares nobres para que Jesus pudesse viver, mas ele era de uma família de Nazaré. E Pedro faz questão de ir batendo no coração dos seus ouvintes. Ele fez maravilhas, ele fez prodígios, ele fez sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Querido, isso aqui é uma coisa muito linda para a gente pensar. Jesus veio do céu para morrer mesmo. Mas uma coisa que não precisava ter acontecido é ele ter morrido da maneira que ele morreu. Levado com tanto ódio pelas pessoas. Isso nunca estava nos planos de Deus. Quem crucificou Jesus, eles tiveram um ódio tão grande, que a gente não consegue entender como alguém conseguiria ter ódio tanto por uma pessoa como eles tiveram. Você pode até não gostar de muita gente, mas eu duvido que você tenha um ódio do tamanho daquele que eles tiveram por Jesus. Eles cuspiam, não é cuspir não, a Bíblia fala que eles puxavam o catarro e eles jogavam aquilo no rosto de Jesus. Cuspir já é uma ofensa terrível. Agora a Bíblia fala que eles escarravam. Eles tiraram de dentro deles toda a impureza que eles tinham para poder lançar. De onde veio tanto ódio assim? Isso nunca estava. Pedro está dizendo que na preeminência de Deus já estava determinado, isso era irreversível, mas não dessa forma tão cruel. Eles poderiam ter julgado Jesus honestamente e condenado ele, mas dessa forma usaram de todas as artimanhas, de toda mentira, de todo dolo, e descarregaram toda a fúria sobre o nosso Salvador. A essência da mensagem de Pedro é essa aqui. Tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Isso que mais doeu, não é? Porque se ele tivesse sido julgado corretamente, já estava determinado que ele seria condenado. Mas, da forma que foi, é o que Pedro está dizendo. Queridos, essa é a mensagem que deve tocar os nossos corações. Porque quando você lê aqui, e ouvindo eles isto, compungiram em seu coração. Sabe o que isso significa? Que quando se fala da morte de Jesus, da maneira que ele morreu, se essa mensagem ela não espetar o seu coração, se ela não ferir a sua consciência, se ela não te fazer você abaixar os seus olhos de vergonha,
se ela não sacudir a sua alma, não existe nada mais nesse mundo, não existe eloquência, não existe apelo, não existe métodos, não existe técnica nenhuma para poder levar uma pessoa à salvação, ao arrependimento. É isso, queridos, que me faz eu ser o crente que eu sou. É esta mensagem que me dá a convicção que eu tenho. É isso que me coloca numa condição de que nenhuma palavra, nenhuma heresia, nenhum ensino, nenhuma doutrina diferente vai tirar de mim essa convicção. Pode falar o que quiser, eu posso assistir qualquer televisão, qualquer programa de televisão, eu posso ler qualquer tipo de livro, sobre qualquer tipo de doutrina, sobre qualquer tipo de ensinamento, nada disso vai influenciar na minha fé, na minha convicção do que Cristo fez. Aqui está definido, Dalton. Está definido. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi. Agora o que ele faz? Ele recorre ao Velho Testamento de novo. Mas aonde é que ele aprendeu isso, gente? Como que isso agora, tão de repentemente, nós estamos falando, Jesus morreu, Pedro traiu Jesus até o último momento. Ele negou Jesus até na hora da morte. Passou-se 50 dias. E Pedro agora se levanta pregando desse jeito. Com essa autoridade, com esse conhecimento todo. Ele está trazendo agora o que Davi disse em um dos seus salmos. Sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita. Está à minha direita para que eu não seja comovido. Verso 26, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno ou na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Hades aqui tem o sentido de sepultura. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Pedro está ficando admirado aqui de ver como Davi falou a respeito de Jesus. Que Jesus iria morrer. Que alguém que ocuparia o seu trono um dia iria morrer. Mas que a morte não iria conseguir deter o nosso Salvador, ele iria ressuscitar. O seu corpo nem chegaria a cheirar mal, não sofreria corrupção. Ele saiu da sepultura intacto, perfeito, e ressuscitou. Pedro está vibrando quando fala sobre isso. Varões e irmãos, verso 29, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até o dia de hoje. É interessante, né? A diferença entre Davi e o Senhor. Por que Davi profetizou isso? Porque ele sabia que ele iria morrer, seria sepultado e o seu corpo iria apodrecer. Mas quando ele fala daquele que ocuparia o seu trono, o Messias, seria completamente diferente. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Muitas pessoas podem até não saber quem é Jesus, mas isso não será desculpa nenhuma, porque até Bartimeu, um cego, um mendigo, ele poderia não ter conhecimento de nada na vida, não ter visto nada durante toda a sua vida, porque ele nasceu cego. Mas uma coisa ele sabia, que quando ele ouviu e perguntou quem é que passava por Jericó, alguém disse, é Jesus o Nazareno. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que conhecimento.
É interessante, né, que para a nossa vida básica, para a nossa vida, para o nosso sustento, para o nosso progresso aqui neste mundo, nós precisamos ter conhecimento de muitas coisas, porque senão a gente não consegue progredir. Mas para a eternidade basta um conhecimento só, que é aquele que transforma a sua vida. O cego não sabia de nada, a única coisa que ele sabia é que Jesus era filho de Davi. E atrás disso, desse conhecimento, isso vinha embutido de uma promessa indescritível, que é a nossa salvação eterna. Olha, Pedro está pregando dessa maneira, e ele vai mais longe, de 33, de sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. No que Pedro está fazendo já no fechamento da sua mensagem? Voltando novamente à tese da sua defesa, da explicação que ele está dando. Ele volta novamente ao derramamento do Espírito Santo. O que vocês estão vendo aqui é resultado da descida do Espírito Santo. Aí agora ele volta aos Salmos novamente. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Dizem que quando a gente quer machucar bastante uma pessoa, primeiramente você faz a ferida. Aí quando estiver quase sarando, você vai lá e bate no mesmo lugar. Pedro já havia machucado o coração deles lá atrás, dizendo: vós o matastes, vós o crucificastes. E Pedro termina a mensagem dizendo o seguinte: a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pronto, amém, e terminou a mensagem. E agora? O que aconteceu? Quase 3.000 pessoas foram impactados por essa mensagem. É como se você pegasse a palavra compungir, esse verbo no sentido bíblico, ele tem o sentido de que você tem nas suas mãos um metal finíssimo, como uma agulha talvez, bem pontiaguda, e fosse no lugar mais sensível que você tem no seu corpo e te desse uma espetada. E você sabe qual é o lugar mais sensível que nós temos no nosso corpo? É a nossa consciência. Não existe um lugar como esse. Porque esse é o único lugar que você não consegue fugir dele. Pode fazer o que você quiser. Quando algo chega nesse lugar da sua consciência, não há mais o que fazer. Você está encurralado. Então, quase 3.000 pessoas não conseguiram lidar com isso. E eles então tiveram que fazer essa pergunta: o que é que nós temos que fazer? O que nos resta fazer? Pedro então diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Querido, aqui está. Se você tem dúvida da sua salvação, é só você recorrer a isso aqui. Se essas características, elas foram evidentes na sua vida, você pode descansar em paz. Você está salvo. Arrependimento, ou seja, a consciência deles bateu: nós pecamos contra o Senhor. E quando há esse arrependimento, existe essa necessidade extrema de um socorro para suprir essa necessidade, e isso só vem do céu.
Aí vem o batismo. O batismo é um dos momentos mais gloriosos, só que ele não pode ser feito antes do arrependimento. Não adianta você se batizar para poder amortecer a sua consciência, amenizar a sua consciência, e isso não vai resolver o seu problema. O batismo vai ser simplesmente você se molhar com a água, mais nada. Primeiro o arrependimento. E o batismo, você vai tornar público a sua fé. Você não vai se envergonhar mais deste evangelho. Você não vai se envergonhar, você não vai correr de Cristo, você não vai correr mais do reino de Deus. Ao ser batizado, você está declarando publicamente para a sua família, para todos que te conhecem, os seus amigos, para a sociedade. Bom seria se o mundo inteiro ficasse sabendo que naquele momento você está sendo batizado. É um momento inexplicável, é um sentimento único, é o ápice de um testemunho de um cristão. Você está dizendo para todos que você agora encontrou aquilo que você buscou durante todo o tempo da sua vida. E aí vem aquilo que todos querem, que é a consolidação do Espírito Santo permanente na sua vida, tanto com o selo, como também com essa graça que Ele nos faz, né? Tem hora que eu fico pensando, eu estou agora eu estou escrevendo, está me dando muito trabalho, mas eu estou escrevendo, pegando as minhas mensagens gravadas, porque tem muita coisa que eu falo assim, gente, mas de onde surgiu isso? De onde veio esse pensamento? De onde veio essa fala? Né? De onde veio esse vocabulário? É claro que a gente vai encontrar também alguns erros, porque esses são nossos, mas aqueles que vêm do Espírito Santo, eles são perfeitos demais. Não é? Não é, Natan? Eu acho que todos que pregam o Evangelho têm esse sentimento, né, Nadir? Então, eu tenho que escrever isso, para isso não se perder com o tempo.